Prezados alunos, senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do 30º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Este encontro, promovido anualmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, é um espaço destinado à apresentação dos trabalhos de iniciação científica e tecnológica desenvolvidos por alunos bolsistas de diversos programas, órgãos fomentadores e voluntários. Nos 2 últimos anos, o evento foi adaptado e realizado no formato virtual devido à pandemia de Covid-19. E neste ano, em sua edição especial de 30 anos, ele volta a ser realizado presencialmente. O evento contou com a inscrição de 1.483 alunos de graduação da Unicamp e de outras instituições de ensino superior e estudantes do ensino médio, através do programa PIBIC-EM, os quais apresentarão suas pesquisas durante os 3 dias de congresso. Serão realizadas palestras de temas relevantes e atuais da ciência e sessão de pôsteres dos trabalhos de iniciação científica. Após o evento presencial, serão realizadas sessões virtuais entre os alunos pré-selecionados para concorrer ao prêmio PIBIC e membros do comitê assessor representante do CNPq para avaliação dos referidos trabalhos. Para compor a mesa desta solenidade de abertura, convidamos professora doutora Maria Luísa Moretti, coordenadora-geral da Universidade Estadual de Campinas, representando nesse ato um magnífico reitor, professor Dr. Antônio José de Almeida Meireles. Professor Dr. João Marcos Travassos Romano, pró-reitor de pesquisa. Professor Dr. Ivan Felizardo Contreira Toro, pró-reitor de graduação. Professor Dr. Fernando Antônio Santos Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura. Nós registramos e agradecemos a presença da professora doutora Raquel Meneghello, pró-reitora de pós-graduação da Unicamp. Nesse momento, nós convidamos para fazer uso da palavra professor Dr. Fernando Antônio Santos Coelho. Boa tarde a todos e todas, sejam realmente bem-vindos, é um prazer participar dessa cerimônia de abertura do PIBIC. Eu começo cumprimentando a professora Maria Luísa, nossa vice-reitora, e representando o professor Tom Zé, o professor João Romano, pró-reitor de pesquisa, o professor Ivan Toro, nosso pró-reitor de graduação, e, por extensão da mesa, cumprimento a professora Raquel Meneghello, nossa pró-reitora de pós-graduação. É para mim realmente um grande prazer estar participando dessa cerimônia, sobretudo no momento em que o PIBIC completa 30 anos de existência, né? Esse é um ano muito importante para algumas comemorações do país, né? A gente tem um ano repleto de comemorações das efemérides, e não foram 200 anos de independência, 100 anos da Semana de Arte Moderna, 100 anos do rádio no Brasil, enfim, 40 anos da Orquestra da Unicamp, enfim, uma série de comemorações importantes que aconteceram durante o ano de 2022, e saber que o PIBIC também faz parte das efemérides é realmente uma situação muito legal e muito interessante. Então, eu cumprimento o professor João Romano e a Pró-Reitoria de Pesquisa por mais esse aniversário, né? E também cumprimento a todos que vão participar do evento,
teve um determinado momento que eu passei como assessor na Pró-Reitoria de Pesquisa, e eu, naquela época, dizia que o PIBIC, ou a iniciação científica, é o início de tudo na universidade, né? É daqui que começa a pesquisa da universidade, e é verdade mesmo, porque cada um de vocês que exercem a atividade dentro de um laboratório de pesquisa, começam e são introduzidos aos métodos de fazer pesquisa, de gerar conhecimento, que é uma das, digamos assim, dos braços importantes da universidade, né? Então, realmente é um grande prazer estar aqui, cumprimentar vocês, desejar a vocês um excelente evento. Eu tenho certeza que vão ser 3 dias de muita confraternização e, ao mesmo tempo, boas discussões em torno dos painéis. Então, parabéns, professor João, pelo evento, e desejo a vocês um excelente evento e, obviamente, um bom início. Muito obrigado a todos e todas e bom evento a todos. Convidamos para fazer uso da palavra professor Dr. Ivan Felizardo Contreira Toro. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professora Luísa, professor João, professor Fernando, Raquel, nossa pró-reitora. Estava sentado aqui, olhando para vocês e reparando que todo mundo sentou para trás, né? Como qualquer classe que a gente vai, todo mundo senta no fundão, né? Mas isso faz parte acho que do nosso jeito já, né? Eu gostaria, em nome da PRG, de agradecer o convite e aproveitar e parabenizar a Pró-Reitoria de Pesquisa, na figura do professor João Romano, e também toda a equipe do PIBIC pela realização deste evento presencial, né, depois de tanto tempo, e histórico, porque é o 30º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Para nós, da Pró-Reitoria de Graduação, é motivo de um grande orgulho participar desse evento, que acreditamos valoriza o que nos diferencia de outras instituições, né? A qualidade de ensino vinculada ao despertar da ciência. Principalmente nessa época que alguns governantes desvalorizam a ciência e a educação. Mikhail Saitkov dizia que há épocas que a sociedade, tomada de pânico, se desvia da ciência e procura a salvação na ignorância. Esse congresso nos enche de esperança que a educação e a ciência prevaleçam. Obrigado pelo convite e um ótimo evento para todos. Convidamos para fazer uso da palavra professor Dr. João Marcos Travassos Romano. Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao 30º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Queria também começar cumprimentando nossa coordenadora geral, vice-reitora, professora Maria Luísa Moretti. É um prazer, uma honra tê-la aqui. E cumprimentar os meus queridos companheiros de gestão aqui, os pró-reitores Ivan, Fernando Coelho, que estão aqui, nossa pró-reitora Raquel, que conseguiu dar uma passadinha, que estava num outro compromisso, obrigado. E, enfim, cumprimentar aqui também a todos os presentes, né? Principalmente os estudantes que começam a expor os seus trabalhos hoje, né, nessa tarde, seus orientadores e suas orientadoras. Dizer que, bom, para mim, né, esse momento, né, esse é um dia de muita alegria, tentando na PRP, né? Eu acho que um nome para definir, eu acho que o PIBIC é uma verdadeira festa acadêmica, né? Como esse em particular, e como sempre foram os nossos congressos de iniciação científica, né? E esse ano essa festa acadêmica está revestida de como foi comentado aqui, né, de duas particularidades, né? A de ser novamente realizado esse congresso de forma inteiramente presencial, né, superando, portanto, só isso é um motivo de festa, né? O trágico momento da pandemia que todos vivemos, e, claro, né, por ser o 30º Congresso, né, uma marca muito bonita que mostra a importância que a Unicamp atribui à atividade de iniciação científica, o comprometimento da nossa universidade
com a formação de alunos e alunas de graduação, em todas as áreas do conhecimento, e, aliás, não só graduação, né, como foi comentado aqui na introdução, pelo nosso mestre de cerimônias, também teremos a apresentação dos pôsteres do PIBIC-EM, né, envolvendo alunos e alunas do ensino médio, sob orientação dos nossos docentes. Também não deixa de ser uma novidade, junto com o presencial e o 30º, né, mas por que não ressaltar, esse ano teremos de volta, dada uma situação também mais favorável da PRP, o retorno de um pagamento de prêmio, um prêmio de R$3.000 aos 20 melhores trabalhos, né, aos autores desses 20 melhores trabalhos. A seleção e a premiação serão feitas numa segunda etapa do evento, essa realizada de forma virtual em meados de novembro, com os selecionados para o Prêmio PIBIC. Queria só, antes de concluir, falar, acho que é importante citar alguns dados, né? Muito rapidamente, né? Nós tivemos 206 inscritos em ciências exatas, 288 tecnológicas, 77 em artes, 277 humanidades, 464 em biológicas, né? Pessoal da biológicas e saúde, sempre estourando a boca do balão, mas é isso mesmo, é muito trabalho, e ainda 171 do PIBIC Ensino Médio. Portanto, um total de 1.483 alunos, né, ou trabalhos inscritos. É um número, é um excelente número, não chega a estabelecer um recorde, não, viu? Mas é um ótimo número que, por isso mesmo, pode crescer, e eu acho que, nesse sentido, vale a pena, né, eu tomar alguns minutos, né, dessa minha fala para corroborar a importância da atividade de iniciação científica, né? Importantíssima que é, claro, para vocês, estudantes que estão aqui, né, para que cada estudante possa adquirir de uma formação extracurricular ou complementar ao curricular, né, abrindo perspectivas novas, né, para aquilo que cada um de vocês vem na sala de aula, e também aprendendo a lidar de uma maneira mais sistemática com o método científico, ganhando algumas outras qualidades, como trabalhar em equipe, enfim. É uma série de qualidades que a gente, mesmo que tenha um trabalho mais individual com um orientador ou orientadora, ou mesmo, melhor ainda, se inserida num laboratório, num grupo de pesquisa, se ganha uma série de competências nessa atividade de iniciação científica, que será, sem dúvida, útil, qualquer que seja a vida profissional que os estudantes terão depois, né? Portanto, acho que, obviamente, o alunato é o grande beneficiado pela uma atividade como essa, pela iniciação científica e pelo Congresso de Iniciação Científica, e o nosso papel é esse mesmo, né? É formar nossos alunos, e a iniciação científica é um dos meios de formação. Mas nós também, como docentes, né, somos muito beneficiados, né, com essa atividade. É muito importante e muito prazerosa essa atividade de orientar iniciação científica também para nós. Então, aí eu vou me atrever a contar rapidinho, tá? Uma história pessoal que foi um verdadeiro divisor de águas na minha carreira, né? Uma guinada que eu dei quando, em 1998, eu montei um grupinho. Na verdade, eu fui procurado por um aluno querendo fazer iniciação científica, era um excelente aluno em particular, mas, enfim, eu topei e tal, ficamos de conversar. Quando ele voltou, trouxe mais 3, eram 4, e finalmente formamos um grupo com 8 alunos de iniciação científica, né? Foi uma coisa assim totalmente inusitada para mim. Eu me lembro que comentei com um colega: poxa vida, 8 alunos de iniciação, se metade fizesse mestrado, já seria tão bom, né? E esse colega mais pessimista falou: olha, João, se 1 ou 2 fizerem mestrado, já fique contente, né? Pois desses 8 alunos, vieram depois mais 4, né? Foram 12 alunos de iniciação científica, 3 são docentes da Unicamp, 3 são docentes da Federal do ABC, 1 da USP. Ao todo, dos 12, 8 doutores, mais 2 que fizeram mestrado e não doutorado, e 2 que não fizeram mestrado, enfim, foram
para outro tipo de carreira. Isso é o de menos, talvez, tendo feito mestrado ou não ter feito mestrado ou doutorado, mas foi um verdadeiro divisor de águas. Com esse grupo, vários deles foram meus orientados de mestrado, alguns de doutorado, outros foram fazer doutorado no exterior, mas daí se criou um laboratório que hoje cerca de 7 docentes na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação tomam parte, né? Eu digo isso não como, enfim, a história, os números é o de menos, né? Mas o que conta aqui é o prazer de ver não só o bem que esse pessoal fez, o tanto que eu devo da minha carreira para eles, né? Para esses meninos e essas meninas que já não são tão meninos assim atualmente, mas a alegria que dá de ver a evolução, né, profissional dessas pessoas que começaram a trabalhar comigo no final da década de 90. Então, os colegas colegas docentes, principalmente os docentes mais jovens, vale muito a pena trabalhar em iniciação científica com esses nossos meninos e meninas que estão aqui fazendo graduação, seja qual for a área de conhecimento. Um breve resumo, então, e já vou terminando, né? Estou sempre falando e prometendo terminar, né? Mas daquilo que nos aguarda, né? Nós vamos ter hoje a palestra do professor Ricardo Darrabi, do Instituto de Computação, já está aqui presente e vai nos falar sobre criptomania, a ciência do sigilo na boca do povo. Então, um título instigante aí para falar sobre criptografia e coisas assim. Depois, a partir das 15h30, a sessão de pôsteres no ginásio. Amanhã, às 14 horas, é o dia de sessão de pôsteres. Hoje, a sessão de pôsteres em exatas e tecnológicas. Amanhã, a sessão de pôsteres em artes humanas e artes, humanidades, e o PIBIC Ensino Médio. E antes, às 14 horas, vamos ter a professora Lorelai Cury, né, da Fiocruz, falando sobre ciências e independência, reflexões históricas. E, finalmente, quinta-feira, a palestra da professora Dora Maria Grace Cassis, do Instituto de Biologia da Unicamp, sobre estresse e desempenho acadêmico. Isso também às 14 horas, e a partir das 15h30, os pôsteres em ciências biológicas. Então, eu queria, para concluir, na pessoa da professora Maria Luísa, né, agradecer à reitoria, agradecer à CGU e toda a administração da universidade por todo o apoio, agradecer meus assessores, professor Marcelo Brock, que está aqui presente, né, Marcelo? Professor Leonardo Tomazelli, pela inestimável ajuda nessa, em todas as atividades da PRP. Agradecer profundamente os colegas funcionários que cuidam do PIBIC, né? Está aqui a Miriam Marcansola. Miriam, faz um oi para o pessoal. O Caio Ribas, que não está, o Marcos Mecaro e o Samuel Pereira, que está ali também, de camisa roxa. Então, em nome da Miriam e da sua equipe, eu agradeço a toda a equipe da PRP, assim como os avaliadores, os monitores, que tornam possível a realização desse evento. E, claro, né, finalmente, agradecer a vocês, orientadores, orientadoras e estudantes, que, em última instância, são os que tornam a atividade de iniciação científica uma realidade na nossa universidade. Parabéns para vocês e muito obrigado por estarem aqui. Com a palavra, a professora doutora Maria Luísa Moretti, coordenadora-geral da Unicamp. Vou iniciar aqui cumprimentando vocês aqui. Boa tarde a todas e todos aqui presentes, professores, alunas e alunos, profissionais da carreira PAEP, que aqui comparecem nesse auditório para essa cerimônia de abertura do 30º Congresso de Iniciação Científica. Eu estou trazendo também os cumprimentos do professor Tom Zé, nosso reitor, os parabéns a todos os presentes, a todos aqueles que participaram desse evento, ao professor João Romano, que é o nosso pró-reitor de pesquisa, foi responsável, então, pelo desafio, né, professor João, de trazer esse evento presencial. Agradeço também a presença do professor Ivan Toro,
pró-reitor de graduação, aqui ao meu lado, o professor Fernando Antônio Santos Coelho, pró-reitor de extensão, a professora Raquel Meneghello, que teve que se ausentar, que é a nossa pró-reitora de pós-graduação, a presença do professor Marcelo Brock, assessor da PRP, e do nosso palestrante, do professor Ricardo Daab. Eu queria dizer que esse evento só é possível, né, através de um encontro entre o aluno ou aluna e seu professor e sua professora. De modo que se constrói a pesquisa, se constrói o saber através desse encontro positivo, de um encontro onde surge a ciência. Não existe ensino, na nossa opinião, dessa universidade, sem esse encontro positivo, né, e que floresce entre aluno, aluna, professor, professora. Desse encontro produz-se a ciência e a pesquisa. O Congresso de Iniciação Científica ela é uma tradição dessa universidade que valoriza essa formação e os valores entre os 3 pilares dessa universidade, né? A construção do conhecimento por meio do ensino, a materialização desse conhecimento pela pesquisa e o relacionamento da academia com a sociedade pela extensão. O retorno do Congresso, pelo formato presencial, ele traz enormes benefícios. O primeiro deles, por incrível que pareça, eu vou contar as histórias também, é vocês, alunos da Unicamp, conhecerem seus professores e suas professoras, que durante a pandemia, não sei se alguém vai lembrar dos presentes aqui, eu tinha aluno de iniciação científica, nós só nos conhecemos pessoalmente 1 ano depois de iniciarmos o nosso contato. Só nos conhecíamos através da tela. E foi uma oportunidade de encontro pessoal, porque esse relacionamento pessoal não tem preço, né? É aquilo que cada um traz em si, aquele conhecimento e aquela evolução trazida através desse estreitamento de relações entre as pessoas, né? A iniciação científica, eu tenho certeza que vai marcar a vida de vocês, para o resto da vida, para qualquer que seja a especialidade ou a área que vocês escolheram de formação. Essa iniciação científica ela vai trazer para vocês esse primeiro contato com o mundo da pesquisa e, sem dúvida alguma, despertar em vocês essa vontade de conhecer mais a fundo da onde vêm as coisas, da onde as coisas acontecem. Eu sempre agradeço, isso no meu caso, a oportunidade que eu tive na vida de estudar. Eu estudei nessa universidade, sou filha daqui como vocês. E o que mais eu agradeço nessa oportunidade de poder estudar e fazer esse curso superior é poder ter tido a oportunidade, o ensinamento dos meus e minhas professoras e professores a poder compreender a ciência. Então, é isso que nós queremos nessa iniciação científica, ensinar a vocês e dar esta oportunidade de vocês compreenderem a ciência. E o belo da ciência, essa ciência, quando eu falo, ela é ampla, é na arte, é na pintura, é poder ver um quadro e entender a beleza dessa pintura, ler um livro e entender a beleza do livro, da poesia, né? Ler um livro de ciências exatas e entender as equações, isso não é comigo, tá? As equações não é a minha praça, mas é a praça de muitos de vocês aqui. Mas eu digo que é a primeira abertura de um livro de vida para a ciência, na vida de um estudante de graduação. O processo de aprendizado ele é longo, vai ser a vida inteira. Quem gosta de estudar, vai estudar sempre. Vocês vão se formar, podem fazer pós-graduação, podem ir ou não para a carreira acadêmica, mas quem gosta de ler, de estudar, isso vai ser o dia a dia da vida de vocês. É um vício, né? A gente acaba ficando adito de ler e de estudar, né?
Eu queria me dirigir também umas palavras de agradecimento aos orientadores e orientadoras de vocês, que desempenharam um papel importante nesse processo formativo e que permitiram, juntamente com vocês aqui presentes, né, a realização desse congresso com mais de 1.700 trabalhos apresentados. O orientador, ele desperta o interesse do aluno e da aluna pelo meio da ciência, para esse mundo, por uma prática colaborativa e pelo trabalho em equipe. Lembre-se, ninguém faz nada sozinho. É a equipe e é o relacionamento interpessoal que vocês começam a desenvolver aqui, na universidade. Certamente, esses seus amigos e amigas vão continuar na sua vida profissional e muito além daqui, que vai transcender essa universidade. Os orientadores e orientadoras são aqueles que conduzem o estudante pela vida da pesquisa, ouvem, conversam, orientam e apontam caminhos, né? Eles também incentivam a vocês a participarem de um momento como esse, apoiando o estudante no processo da redação, né, que vocês todos tiveram que fazer o resumo e a abstração da pesquisa para submeter um trabalho. E também na preparação da apresentação dos seus pôsteres para participar. A Unicamp completa, neste ano, 56 anos de vida. Então, transformando, de fato, no projeto de criação que foi idealizado pelo seu fundador, né, pelo professor Zeferino Vaz, de uma universidade moderna, eficiente, democrática, inclusiva e que apoia a permanência de seus alunos, que defende a democracia em todos os seus vértices e a pesquisa integrada de nossos estudantes. Esse Congresso de Iniciação Científica, na sua 30ª edição, referenda essa afirmação. Parabenizo a Pró-Reitoria de Pesquisa, na presença do professor João Romano, e a todos os colegas que trabalharam e trabalham no PIBIC, que aqui estão presentes, pela realização desse congresso, e desejo um ótimo evento a todos vocês. Parabéns! Nós agradecemos as autoridades que compuseram a mesa diretiva de abertura do 30º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Nesse momento, essa mesa se desfaz. Na sequência, nós teremos uma atividade com o professor Dr. Ricardo Dahab para proferir a palestra Criptomania, a ciência do sigilo na boca do povo. Ricardo Dahab é professor livre-docente do Instituto de Computação da Unicamp. Tem mestrado em criptografia pela Unicamp e doutorado em combinatória e otimização pela Universidade Waterloo, Canadá. Seus interesses de docência e pesquisa situam-se nas áreas de algoritmos e protocolos criptográficos e segurança da informação. Desde 1995, tem publicado trabalhos científicos e orientado teses de doutorado e mestrado nessas áreas, várias das quais receberam prêmios e distinções. Desde 2021, atua como diretor-geral de Tecnologia da Informação e Comunicação da Unicamp. Com a palavra, então, a palestra do professor Ricardo Dahab, por favor. Obrigado. Vocês me desculpam, mas bem hoje eu resolvi ter uma febre e uma tosse. Mas eu vou trocar de máscara, para vocês conseguirem me ouvir um pouquinho melhor.
Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui, ver todos vocês, auditório cheio, depois de tantos anos. Não foram tantos, mas parece que foram tantos, né? Parece que foram muitos. Eu também fui aluno de iniciação científica aqui, não vou dizer quando para vocês, mas faz tempo. E, de certa forma, isso definiu minha carreira, definiu minha vida, porque, para mim, foi uma experiência de me aproximar da universidade. Você tem alguns professores que te convidam a ser parte da casa, mas você nunca se sente mesmo parte da casa, até você começar a interagir com a casa de maneira mais próxima. E, para mim, foi uma iniciação científica na engenharia de alimentos, que naquela época não existia engenharia agrícola, mas a minha iniciação foi em secagem de cacau, então eu tinha que ir até Caraguatatuba buscar um saco de cacau fermentado e fedido, para depois passar noites pesando e etc. Mas foi uma experiência muito rica que eu tenho certeza que definiu o meu futuro aqui. Eu vou falar um pouco, então, para vocês de criptografia, que é o tópico não é o tópico do meu doutorado, mas é um tópico do meu mestrado. E eu, quando voltei do meu doutorado, resolvi reavivar essa área, por várias razões, e, enfim, desde então, 1995, 94, eu tenho trabalhado muito mais nessa área. Então, vou falar um pouquinho para vocês do o que é, não de forma muito técnica, mas tentando ser um pouquinho lúdico aqui, e, no final, um pouquinho do que a gente faz e quais são os desafios hoje de pesquisa. Então, se alguém se motivar aqui e quiser trabalhar nessa área, somos 2 professores, talvez 3 em breve, no Instituto de Computação. Esqueçam que o Padilha disse que eu sou diretor de TI na Unicamp. Ninguém precisa saber disso, porque... Diga. Eu tenho uma série de outras coisas para dizer sobre você aqui também, mas que eu tirei do seu currículo, mas inclusive que você é o diretor de TI da Unicamp também. Não. Mas depois, quando eu for coordenar as perguntas, eu tá bom. posso complementar. Tá bom. Muito bem, então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre os termos, né? Criptografia e criptomania. Se vocês procurarem o que é criptografia em dicionários de português, vocês provavelmente vão encontrar escrita cifrada ou conjunto de técnicas usadas para cifrar um texto. E aí você fica perdido ainda, né? O que é cifrar um texto, né? Isso é muito comum em dicionários de português. Eu não sei por que o dicionário fica dando volta no mesmo lugar, e aí você tem que ficar procurando, né, outra coisa, até achar. E o que é cifrar? Né? Se você procurar lá no dicionário, vai dizer escrever em código em cifra. Código fala um pouquinho mais, porque é uma espécie de escrita em código, né? Mas não é aquela escrita em código que eu substituo o significado de algumas palavras por outras palavras, né? E combino com você, olha, toda vez que eu falar parede é porque existe um obstáculo, toda vez que eu disser, não é isso, né? Criptografia não é isso. Isso daí é uma outra coisa, é escrever em código, é uma outra ciência, digamos. Então, vamos parar de andar em círculos, né? A criptografia vem do grego, criptos, escondido, e graphein, escrita. Então, é escrita oculta, digamos assim, uma forma de escrever que oculta o significado real daquele texto, né? Então, é uma área da criptologia. A criptologia é a ciência que estuda essa coisa de esconder a informação, né, dos textos. Estuda e pratica princípios e técnicas para comunicação segura na presença de terceiros, né, chamados de adversários. Ou seja, é aquele negócio que a gente faz quando queria mandar um bilhetinho para alguém, aí modificava as letras, somava duas
2 letras no dicionário, e aí o texto ficava sem significado, e você podia mandar cartinhas para a namorada ou namorado e passar por outros, ninguém ia entender, certo? Mas vamos ser mais conciso e preciso. Então, escrita secreta. Modernamente, a criptografia é mais do que isso, muito mais, muito mais. Ela surgiu como uma ciência para escrever em sigilo, em segredo, mas hoje ela é, né, conforme está escrito aqui, não vai. É a ciência voltada à transformação de textos ou qualquer sequência de caracteres contendo alguma informação transformar em outro texto, sem qualquer informação, com o objetivo de esconder essa informação de quem não possua uma chave, que é uma informação usada para recuperar o texto original. Então, quando você transforma e deixa sem significado, isso se chama encriptar. Quando você recupera o significado, você decripta. Então, por exemplo, um texto Congresso do PIBIC, existe um outro texto aqui que eu criptografei ou encriptei, que é esse monte de caracteres aí que aparentemente não tem informação. Ele tem informação. Por exemplo, você sabe que aqui tem 2 brancos, você sabe que aqui é uma palavra, então tem uma palavra lá do mesmo comprimento, tem várias informações. Ainda não extraí totalmente a informação desse texto. É um método muito simples, não vai ajudar você a cifrar coisa nenhuma. É um método muito antigo, chamado cifra de César, e que consiste só em somar 3 em cada letra do alfabeto. Então, C vira F, O vira R, N vira Q e assim por diante. Mas é um método muito simples, muito antigo. Dizia-se que os Césares usavam esse método para... Talvez por isso que o Império Romano tenha caído, não sei. Porque é muito simples de quebrar. Então, o que é criptomania, que é o tema de hoje, né? Então, se vocês procurarem um dicionário de português, surpreendentemente, você vai achar que criptomania é um termo da psiquiatria que quer dizer tendência ou necessidade doentia de esconder-se. Alguém que gosta de se esconder é um criptômano. Mas certamente não é o que a gente veio fazer aqui hoje, brincar de esconde-esconde, mas a criptografia ela veio dessa popularização enorme da criptografia, né, com inúmeras aplicações ligadas à segurança da informação, e não se trata mais de prover sigilo só. Você provê sigilo, você provê autenticação, você provê controle de acesso a bens digitais, você faz um monte de coisa, simula bens financeiros com criptografia. A gente se tornou uma verdadeira mania com criptomoedas, né? Eu ligo o rádio hoje, tem alguém falando cripto, invista em cripto, tokenização, não sei o quê, são todos termos de criptografia e que estão na boca do povo, literalmente estão na boca do povo, né? Então a criptografia é isso, criptomania, e agora vamos rapidamente para um breve histórico da criptografia. Da antiguidade até a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, a criptografia era muito menos uma ciência e mais um conjunto de práticas e habilidades que tinham a ver mais com linguística, análise estatística, coisas dessa linha. E era usado basicamente pelo meio diplomático e militar, né? Era isso. Ou algumas outras aplicações aqui e ali, mas o principal era o uso no meio militar e diplomático, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra, começam a aparecer os primeiros dispositivos para encriptação, dispositivos eletromecânicos. Aqui, muita gente deve ter visto o filme que conta a história do Alan Turing, fala da Enigma, que é aquela máquina que era usada pelos alemães, na verdade era usada antes pelos poloneses, mas os alemães usaram durante a Segunda Guerra para enviar mensagens para a tropa, né? Então era uma máquina usada para todo batalhão tinha
uma Enigma pendurada lá com alguém, que era o cara, e precisava de 3 pessoas para operar a Enigma. 3 ou 4 pessoas, não me lembro mais. Mas era muito não era prática de usar, especialmente em contexto de guerra. Tinha 3 pessoas lá que não faziam outra coisa senão operar uma máquina, né? Mas era pequenininha, assim, mais complicada de usar. Até que lá para 1941, os alemães desconfiaram que os ingleses estavam quebrando as mensagens deles e inventaram uma máquina muito mais complicada que o Hitler pediu para eles inventarem, que era para eles se comunicar com os generais. Então, era uma máquina muito mais estratégica. Se você conseguisse quebrar aquilo, você ia saber de segredos estratégicos e, portanto, antecipar muita coisa. Essa máquina se chamava Lorentz e foi também quebrada pelos ingleses no mesmo lugar que eles quebraram o Enigma, mas não foi o Turing que quebrou, foi uma outra pessoa. Essa é uma história bastante interessante que eu não vou nem começar a contar aqui. No final da década de 1940, o Claude Shannon formalizou o conceito de informação. Que informação carrega um texto? O que significa carregar informação? Uma medida de informação, uma métrica de informação. E com isso, a criptografia, que é a ciência de retirar a informação de um texto e colocar de volta depois, ganhou status de ciência, finalmente. Bom, e daí o conceito se alastrou, a prática de criptografia se alastrou muito mais entre o meio militar inicialmente, até meados da década de 1970. Tá? Mas o paradigma de criptografia era o mesmo. Você tinha alguém que queria mandar uma mensagem sigilosa para uma outra pessoa, e o que você fazia era combinar uma chave comum entre os dois, por exemplo, aquele número 3 lá que devia somar em cada caractere do texto. Vamos usar 3, e vamos somar 3 em cada letra. E aí, aplicava um método de encriptação com essa chave. Isso daqui se transformava num texto sem significado, e, portanto, qualquer adversário poderia interceptar sem poder, em princípio, decriptar, saber qual era o significado. E quando o texto chegava lá do outro lado, o destinatário usava a mesma chave para decriptar o texto. Então, um problema desse esquema aqui era um problema. A dificuldade fundamental é como que o remetente e o destinatário combinam essa chave de antemão. Você está querendo conversar em sigilo e a condição é que você converse em sigilo antes disso. É uma espécie de está correndo atrás do rabo aí, né? Mas, enfim, isso vai ser solucionado em breve. E o primeiro algoritmo para uso civil que usava esse paradigma foi padronizado em meados da década de 70, ele chamava DES, Data Encryption Standard. Foi o primeiro para uso civil, foi padronizado pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, porque eles viram que, em breve, com as redes de computadores se popularizando, as pessoas iam querer se comunicar pelas redes, iam querer mandar e-mail encriptado, né? Então, eles resolveram padronizar esse método, e foi o primeiro aparecimento de um método civil. Antes disso, tudo era classificado, tudo era no meio militar e diplomático, né? Bom, em meados da década de 70, em 76, esses dois pesquisadores, Diffie e Hellman, eles revolucionaram o mundo da criptografia, propondo um esquema um pouquinho diferente. Em vez dos dois combinarem uma chave comum, o destinatário publica uma chave que a gente chama de chave pública, põe lá no seu site, põe onde você quiser, mas publica, assim, o máximo que você puder para todo mundo conhecer. E a outra chave, a chave de decriptação, é diferente da chave de encriptação, e ele guarda essa chave, as 7 chaves, né?
não publica, é uma chave privada, que a gente chama. Bom, e aí o problema está resolvido, né? Se alguém quer mandar uma mensagem para essa pessoa aqui, para esse destinatário, basta procurar em algum repositório, em algum servidor, a chave pública daquela pessoa, encripta a mensagem, ela está encriptada, e na hora que chega do outro lado, o destinatário usa a chave privada dele para decriptar o texto. É claro que tem condições aí, né? Não pode ser qualquer coisa isso aqui. Não pode ser possível você olhar para essa chave e deduzir qual é essa chave. Também não pode ser possível você olhar para esse texto e deduzir qual é o texto original, embora você conheça essa chave, né? As condições são diferentes. Então, mas não há mais necessidade do estabelecimento prévio de chaves. Resolvido o problema. Uau! Que incrível! As pessoas disseram, poxa, eu não preciso mais daquele passo inicial. Mas tem um problema. Tudo tem um problema na vida, né? Como é que você garante para o remetente que a chave pública que ele está usando para esse destinatário é a chave correta? É uma chave pública que ele achou em algum servidor, em algum repositório. Vai que alguém trocou aquilo e convenceu o remetente a usar uma chave diferente. Então, ele vai mandar uma mensagem sigilosa para alguém que não é o destinatário pretendido. Esse é o problema novo. Você resolveu um, ganha outro. E é um problema que não é fácil de resolver. E não foi fácil de resolver. Ele está resolvido hoje por meio de certificados digitais. Você já deve ter ouvido essa palavra por aí, certificados digitais, assinaturas digitais. Isso daí é que é a solução para esse problema. E há um outro bônus com essa arquitetura aqui, com esse paradigma agora. Como esse cara aqui tem uma informação privada, que é só dele, qualquer operação, qualquer função, qualquer coisa que ele computar usando a chave privada dele, fica associada a ele, porque só ele tem aquela chave. Então, você pode construir coisas como assinaturas digitais. Assinaturas digitais. Muito mais difíceis de serem fraudadas do que uma assinatura manual. Uma assinatura digital para valer não é a assinatura de vocês escaneada, coloca no Adobe, não. Assinatura digital é uma função matemática calculada com a chave privada e o texto, que é infraudável. A probabilidade de você conseguir fraudar é muito pequena. Eu vou falar disso. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Tá. Obrigado. Me desculpem, até um pouco sem ar eu estou, mas vamos lá. Então, hoje é isso aqui que se usa, é uma combinação desses dois métodos. Eu já vou mostrar como é que se combina os dois para a gente usar, para mandar e-mail seguro, por exemplo, né? Depois de 1976, houve alguns marcos importantes são, em 78, 2 esquemas foram publicados que implementavam essa ideia do Diffie-Hellman. O Diffie-Hellman lançaram a ideia, mas eles não sabiam como fazer. Eles não tinham um esquema matemático, uma função que implementasse a ideia de chave pública deles. E aí 3 pesquisadores do MIT inventaram um esquema chamado RSA, que se tornou dominante, se tornou muito popular e dominante nessa área. E foi usado e é usado até hoje. Em 1984, foi publicado o primeiro esquema para troca quântica de chaves. Depois, essa coisa de quântica hoje domina também, né? Psicologia quântica, não sei o que lá, quântica, tudo é quântico agora. Tudo que é quântico é chique, né? Mas isso era quântico mesmo. E era uma forma de o destinatário e o remetente combinarem uma chave sem problemas. Em 85 surgiu um palavrão aí, criptografia de curvas elípticas,
que era um método muito mais rápido, mais leve, que começou a ganhar espaço em relação ao RSA e que é usado hoje quando você está falando de implementação em dispositivos restritos, com bateria, com coisas que precisa ser criptografia mais leve. Então, essa coisa começou em 85 e progrediu. Em 1994, um camarada chamado Peter Shor, ele inventou um algoritmo quântico, que significa que tem que rodar num computador quântico, que não existia naquela época. O pessoal nem sonhava em fazer um computador, quer dizer, sonhava em fazer um computador quântico, mas ainda era muito incipiente. Hoje ainda não é uma coisa simples de fazer, mas se progrediu muito. Mas em 94, era assim, estava na infância mesmo de métodos quânticos. Ele inventou um método quântico para fatorar números inteiros muito grandes. Descobriu os fatores primos. E, com isso, ele ameaça toda a criptografia que era existente, comercial que era existente, porque esse RSA que eu mencionei para vocês usa a fatoração de inteiros como problema base para dar robustez ao método. No final do milênio, aquele tal de IDS foi substituído pelo AES, e novas técnicas surgiram, e hoje existe uma infindável, assim, se vocês listarem os números, os nomes dos métodos, assim, você não para, assim, todo dia aparece uma coisa nova. Uma delas é essa encriptação homomórfica, que é outro palavrão, e métodos pós-quânticos também. Eu vou falar deles daqui a pouco. Afinal de contas, isso aqui é de exatas. Deixa eu falar um pouquinho vou passar 3 ou 4 slides usando símbolos aqui matemáticos, tá? O bloco mais fundamental em criptografia, da onde você faz tudo, são as chamadas funções de mão única, funções matemáticas de mão única. O que significa mão única? Significa mão única. Você vai numa direção, não consegue voltar. Então, é uma função fácil, a partir do domínio da função, calcular um ponto na imagem. Mas é muito difícil de inverter essa função. E ela pode ter um atalho para você inverter ou não. Algumas têm um atalho e outras não têm. Então, a gente chama isso de, em inglês, de one-way function ou one-way trapdoor function. Trapdoor é o atalho, é uma informação que você usa para inverter. Bom, para isso poder ser realizável, tem que ter 2 condições aqui. Primeiro, a inversa tem que ser difícil de calcular analiticamente. Não pode ser uma coisa fácil de você sentar lá, fazer uma derivada, uma integral, mas não sei o quê, pronto. É uma coisa complicadíssima, você não consegue descobrir, né, ou pelo menos não consegue um algoritmo para isso. E o domínio, a imagem, tem que ser muito grande, porque senão você faz uma busca por força bruta. Se você tiver, sei lá, 1 milhão de possibilidades, um computador faz 1 milhão de possibilidades num piscar de olhos, e você consegue inverter a função. Então, essas 2 coisas precisam valer. Exemplos. O tal do AES que eu falei para vocês, é claro, eu não vou dar exemplo aqui, né? Mas o AES, que é o Advanced Encryption Standard, que foi padronizado aí no final da década de 90, começo de 2000, ele transforma cadeias de 128 bits em cadeias de 128 bits. Então, 128 bits significa que o número de possibilidades é isso daqui. É 10 elevado a 38. É muita coisa. 2 elevado a 80 é mais ou menos o limite do pensável, não o limite do factível, mas o limite do pensável. Se você tiver alguma coisa que precisa de 2 a 80, você já está começando a ficar seguro. 2 a 128, vejam, 2 a 128 é 2 elevado a 48 vezes maior. Não é 48 vezes maior, é 2 elevado a 48 vezes maior. Então, é muito difícil. Uma outra função é essa daqui. Dado x, dado a e dado n, eu calculo a elevado a x e pego o resto da divisão por n. Essa função aqui, onde n é um produto de 2 primos muito grandes, ou seja, domínio e margem do tamanho de 10 elevado a 1000, gente, 10 elevado a 1000 é
é uma coisa assim, você não consegue nem imaginar 10 elevado a 1000. Você consegue ver o número, tem 1000 dígitos, mas a quantidade, 10 elevado a 1000, o número de partículas do universo imaginado é alguma coisa da ordem de 10 a 100. Então, você não vai ter nem elétron para fazer essas contas e conseguir fazer uma busca aí. Essa função também é muito difícil de inverter, ela é usada no RSA. Mas vejam que aqui eu tenho que n tem que ser um produto de 2 primos, e se você souber a fatoração, você quebra. Por isso que o Peter Shor fez uma coisa importante em 94. Uma outra função é o que a gente chama de função de hash. Função de hash é outra palavrinha que todo mundo conhece, hashtag. Não é? Hashtag é um rótulozinho que você dá e que é único para certas coisas, e você faz busca rapidamente. Ele substitui uma coisa muito grande, um nome muito grande, um assunto muito grande, você põe um resuminho lá, que é o hashtag. A função de hash não é para gerar hashtags, né? Você que gera as suas hashtags. Mas ele transforma cadeias de comprimento arbitrário em cadeias de tamanho fixo. Veja, comprimento arbitrário significa que o céu é o limite. Qualquer cadeia que você puser lá, que tem um comprimento qualquer arbitrário, ele vai transformar numa cadeia de tamanho fixo. O mundo inteiro cai naquela função. Ela é muito difícil de inverter, e é muito difícil você encontrar duas cadeias que resultem no mesmo resumo. Isso é uma propriedade fundamental para usar em criptografia. Funções. Vejam, eu comecei aqui assim, né? Funções básicas, função de mão única. Depois eu preciso de algoritmos. Com algoritmos, eu monto esquemas criptográficos. Com esquemas criptográficos, eu monto protocolos criptográficos. Então, tem um crescente aí. Eu falei de funções. Funções são implementadas por meio de algoritmos. Que algoritmos? Aritmética básica, aritmética matricial, redução modular, exponenciação, máximo de divisor comum, teste de primalidade, geração de sequências aleatórias. Geração de sequências aleatórias é um problema complicado em criptografia, porque você não consegue gerar, com método simples, você não consegue gerar bits aleatórios no computador. Você precisa de uma fonte de incerteza que seja realmente, verdadeiramente incerta, digamos assim. Então, tem que vir de algum fenômeno físico, oscilações do cristal, umas coisas desse tipo. Dentro de um computador, só com a informação que está dentro de um computador, você gerar sequências verdadeiramente aleatórias é impossível, porque você não tem incerteza dentro do computador, basicamente. Tudo isso, né, com números da ordem de centenas ou milhares de dígitos. Então, fazer essas coisas de forma eficiente e segura é primordial. Eu visito esse tema já daqui a pouco. A partir de algoritmos, a gente constrói esquemas para se prover sigilo, autenticação, para prover autenticação mútua, verificação de integridade, simulação de ativos financeiros, etc. E também para prover não repudiação de mensagens. Você quer que, quando uma pessoa assine uma mensagem, ela não possa posteriormente dizer, não fui eu. Precisa ser como uma assinatura digital. E a assinatura digital te dá essa garantia. Foi você que fez. Ninguém pode, a não ser que você tenha dado sua chave privada para alguém, mas você é tonto se você fez isso. Você não devia ter feito isso, porque agora qualquer pessoa pode assinar coisas no seu nome. Você nunca devia fazer isso. E, a partir de esquemas, a gente constrói protocolos. O HTTPS, que vocês veem no navegador, que quando liga o cadeadinho lá que é uma conexão segura no seu navegador. O WhatsApp é uma aplicação que usa criptografia intensivamente. Bitcoin, voz por IP, telefones que se comunicam pela rede e não pela rede analógica, né? Que se comunicam pela rede de computadores, são telefones digitais, né? Encriptação homomórfica, que é fazer aritmética puramente com textos cifrados, isso para a nuvem é ótimo.
estabelecimento, e etc, 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 etc. É uma verdadeira pilha de algoritmos, né? É evidente que a implementação tem que ser feita de forma eficiente e segura. Você tem aritmética básica, você tem não sei o quê, são pilhas de coisas, todas juntas, para fazer a criptografia funcionar. Se essas não são bem feitas, você termina com uma carroça, a sua aplicação fica super lenta, porque, né, você imagina se o WhatsApp, a hora que tivesse que mandar uma mensagem cifrada, demorasse 10 segundos para cada mensagem. Você ia ficar doido, né? 10 segundos. Olha que não é nada do outro mundo, mas 10 segundos é muito, é intolerável. Você quer que a mensagem vá na hora. E há aplicações para todos os gostos, então vamos ver algumas. Quanto tempo eu tenho, professor? Dez, 15, tá. Então, algumas expressões aqui que se tornaram comuns: segurança de rede, segurança de aplicativos, segurança em nuvem, simulação de ativos financeiros, criptografia quântica, criptografia pós-quântica, criptografia visual. Vou passar rapidamente por esses termos aí, tentar explicar o que a gente quer dizer com isso. Bom, isso aqui é uma foto de um pedacinho da internet e das conexões, né, entre nós vizinhos aqui, de muitos anos atrás. Então, hoje é muito pior que isso, né? Cada dispositivo conectado à internet tem um número que o identifica associado ao ponto de rede, né, por meio do qual ele está conectado. Por exemplo, isso daqui é um número chamado número IP. Ele está associado a um ponto de rede. Seu cabinho lá tem um número associado. Às vezes ele é dinâmico, às vezes ele não muda, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Esses números são finitos, né? A hora que essa coisa explode aqui, eles já tiveram que inventar uma forma de expandir isso. E, enfim, as medidas para continuar possibilitando que a internet cresça, né? É um caos controlado, né? Ela cresceu caótica, é por isso que deu certo. A comunicação na internet se dá em camadas, né? Então, se você tem um computador aqui que quer falar com outro computador aqui, a sua mensagem, a hora que você aperta Enter, né, ela passa por uma camada de software, que manda para outra camada de software, que manda para outra camada de software, que manda para outra camada de software, e aí passa pelo fio, ou pela comunicação sem fio. E do outro lado, faz o caminho inverso. Em cada uma dessas camadas tem criptografia. Então, tem que ser uma coisa muito eficiente. Em todas essas camadas tem criptografia. Por exemplo, o que acontece quando você está fazendo uma conexão com antena de Wi-Fi? A antena de Wi-Fi moderna está conectada a um computador, e a hora que você manda a sua senha, isso aqui, tudo que vocês estão vendo, esses nomes, é criptografia. Ou é criptografia para proteger a senha que você manda pelo ar aqui, ou é a comunicação entre a antena e o servidor, e assim por diante. Tudo tem. Isso daqui é o que acontece quando você manda qualquer coisa pela internet. Aqui está a sua informação, está aqui, antes dessas 3 setas. Aí a primeira coisa que acontece, essa sua informação é particionada em pacotes de tamanho fixo. E aí os pacotes, e cada um deles ganha uma informação que diz, olha, é desse computador para aquele computador, é desse IP para aquele IP que esse pacote vai. E, manda, esses aqui são roteadores, são computadores que mandam alguns pacotes para lá, outros pacotes para cá, e a coisa vai caminhando. Por quê que fizeram assim? Porque senão você fica com gargalos por onde a sua informação tem que passar. Dessa forma, você não tem gargalos. A coisa vai distribuída, e lá do outro lado, conforme os pacotes vão chegando desse lado, porque esses roteadores aqui vão mandar para o lugar que está escrito lá no pacote. Vai para o computador tal, então manda para lá. Chega aqui, os pacotes são sequenciados, juntados, e aí a informação chega do outro lado. Dentro de cada uma desses pacotes tem criptografia, tem bastante criptografia.
O que acontece quando você conecta num website? O computador do visitante está aqui, o seu website está aqui, o servidor do seu website está aqui, de comércio eletrônico, sei lá o que você quer. Aí ele fala assim, basicamente o diálogo aqui é: olá, você é quem eu estou achando que você é? Porque esse HTTPS foi inventado para isso, para que quando você entrasse na internet, você tivesse certeza de que estava entrando no seu banco, no lugar que você queria fazer compra, porque senão alguém podia dar um jeito de falsificar isso e você chegar num outro site que não era aquele que você pretendia. Então, a primeira coisa que ele faz é dizer: por favor, me prove que você é você mesmo. Então, ele manda um certificado digital. Esse cara aqui verifica o certificado digital, negocia uma chave criptográfica, e agora tudo que transita entre esse e esse é criptografado. Não tem como você furar essa comunicação e começar a interferir na comunicação, porque tudo está criptografado. WhatsApp. WhatsApp tem aquela coisa, né? O juiz manda, abre a sua comunicação, porque eu quero ver o que você falou com fulano e tal. Não dá. Por que não dá? Porque o WhatsApp é um tipo de aplicação que é chamada ponto a ponto. Ou fim a fim, desculpe. A palavra correta é fim a fim. Ou seja, o usuário A com o usuário B, e as mensagens que saem do usuário A só podem ser lidas pelo usuário B e vice-versa. Não tem como... provedor do WhatsApp, servidor do WhatsApp, manda o WhatsApp e abrir as mensagens que fulano trocou com o outro. Não dá, porque essas mensagens estão vinculadas a duas pessoas, não estão vinculadas... o pessoal do WhatsApp não sabe o que passa lá. Passa um monte de bits, eles não sabem o que é aquilo. O e-mail, por exemplo, se você quiser mandar uma mensagem de e-mail assinada, né? Normalmente você assina a mensagem antes, usa uma chave privada aqui da pessoa que vai assinar, usa uma função de hash, encripta, junta tudo e manda e-mail assinado junto com uma informaçãozinha a mais aqui. Aí depois encripta, usa uma chave que a gente chama chave de sessão, uma chave gerada só para aquela troca de mensagens, e do outro lado aqui, o destinatário recebe uma mensagem assinada e encriptada. E aí ele pode verificar que a mensagem está correta, etc. E tal. Desfaz tudo que foi feito na outra ponta. Isso é e-mail. Criptografia visual é muito legal. Criptografia visual é uma forma de você, por exemplo, e tem que ser, né? Você esconde uma informação, vamos dizer que você quisesse esconder aquele desenho aqui, né? Essa matriz, uma imagem, e você quisesse compartilhar isso por duas pessoas. Existe um método que você separa os pixels dessa imagem em duas imagens que parecem ruído. Cada uma delas não tem informação nenhuma, parece ruído. A hora que você... Isso é muito legal de ver, porque você imprime essas duas num acetato, coloca as duas uma em cima da outra e você vê a imagem. Na hora que você... Isso é uma forma de você carregar a informação, só que visualmente. Ou seja, a pessoa que tem que olhar, vai receber essa informação, precisa ser um humano. E, às vezes, isso é importante, que não deixar que uma máquina faça isso. Você quer mandar uma senha para alguém, você manda desse jeito, a pessoa lê na tela e usa aquela senha. Tem muitas aplicações, dá para fazer colorido também, dá para fazer um monte de coisas. É muito bacaninha. Eu não consegui um aplicativozinho que pudesse mostrar para vocês as duas. Até dá, mas, enfim. Criptografia quântica. Que diabo é criptografia quântica? Bom, criptografia quântica é o seguinte. Você não está interessado em proteger o canal por onde você manda a informação. Os outros métodos, você dava um jeito de proteger o canal. Você cifrava a mensagem, você encriptava, então o canal que em princípio era inseguro, ficava seguro.
Na criptografia quântica, você está se lixando se o canal está protegido ou não. Por quê? Por causa de propriedades da mecânica quântica, primeiro que para mandar um bit de um lado para o outro, você não manda mais impulsos elétricos, como você mandaria se fosse uma comunicação via rede. Você manda um fóton. E você manda um fóton com certas propriedades, e essas propriedades, se, por causa dessa coisa de emaranhamento, por causa dessa coisa de mecânica quântica, da qual eu não sou especialista, se alguém tentar espiar o canal, você sabe que alguém espiou o canal. Então, você detecta a presença de alguém, joga fora aquela comunicação e começa a outra. Basicamente é isso. E é uma coisa que hoje existem produtos comerciais e é usado muito no meio militar. Assim, dá para fazer com 2 aviões, vocês imaginem, 2 aviões cruzando no ar, um manda um fóton para o outro, não um fóton, mas um pulso de fótons, e o outro lado consegue, sem problemas, decriptar lá o que você queria. É fantástico mesmo. Aqui tem o protocolo de Bitcoin, mas eu trouxe mais para vocês verem que tem nomes de criptografia aqui o tempo todo, né? Assinatura digital. E tem uma coisa que, em geral, a gente não vê nos outros, que é a coisa do blockchain, né? Blockchain é uma outra palavrinha que apareceu, que, no fundo, é um registro de eventos distribuídos pela internet e não falsificável. É isso que é uma blockchain. E você usa isso para garantir uma transação de Bitcoin. Tá? Não vou entrar, mas está cheio de criptografia aí. Não é por acaso que Bitcoin chama criptomoeda. O que é um Hardware Security Module? Hardware Security Module, HSM, é um computador que é protegido. Se você tentar abrir esse computador, ele tem sensor de temperatura, ele tem sensor de luz, ele tem um monte de sensores e ele pode descarregar uma corrente pelo circuito todo e destruir toda a informação que está lá. Então, é uma coisa de muita segurança. E ele equipa certos órgãos que têm uma responsabilidade muito grande, em geral, para a sociedade inteira. Esse aqui é de uma empresa chamada Cryptos, que está aqui em Barão Geraldo, e o primeiro projeto desse HSM começou num projeto nosso aqui, com a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Minas Gerais. Foi um projeto muito bonito, que teve que gerar um primeiro HSM. Quem fez esse primeiro foi a Cryptos, de um ex-aluno meu de doutorado, que hoje ele é o dono da empresa. Então, uma coisa da qual a gente se orgulha muito, a tecnologia brasileira, que hoje é usada no Brasil inteirinho, e por razões estratégicas a gente usa produto nacional para não ficar sujeito a intervenções estrangeiras e tal. Se vocês olharem dentro da urna eletrônica, vocês vão ver um pequeno módulo de segurança que faz operações críticas. Por exemplo, ele faz uma checagem de toda a urna, na hora que a urna é ligada, para ver se a urna não foi carregada com software espúrio, se um monte de outras coisas. Aí tem uma lista de todas as medidas, mas uma delas é passar pelo HSM, que está lá dentro, que é uma coisinha pequena. E esse hardware também foi projetado aqui na tese de doutorado desse aluno, o Roberto Galo. Está lá na urna hoje. Também é uma coisa da qual a gente se orgulha, e começou com uma iniciação científica, depois no mestrado, depois no doutorado. Desafios atuais. Criptografia pós-quântica. Qual é o problema disso? O tal do Peter Shor inventou um algoritmo quântico para quebrar toda a criptografia existente hoje. A comunidade se mobilizou e está investigando novas frentes de algoritmos que são imunes, em princípio, a computadores quânticos. Dá para ter uma certa evidência de que eles são imunes. E eles caem mais ou menos em 4 categorias, baseado em códigos, baseado em reticulados, lattice, baseados em hash, baseados em umas outras coisas. Então, isso é um desafio que hoje
é corrente, hoje está na boca de todo mundo aí da comunidade acadêmica. Implementação eficiente é uma coisa que é um desafio, né? Isso aqui eu estou mostrando a pilha de algoritmos para implementar um método de curvas elípticas. Tem aritmética básica, aritmética de curvas elípticas, multiplicação, eu não vou tentar nem traduzir. E aqui o protocolo. Tudo isso daqui é software, tem que ser rodado de uma vez. Cada um desses consome energia, cada um desses consome bateria, cada um desses consome tempo. Então, é muito importante. Implementação segura, isso é muito importante também hoje. O que acontece? Você tem um dispositivo aqui que está fazendo seu celular, que está mandando uma mensagem de WhatsApp. O seu celular vaza informação. Que tipo de informação? Informação de tempo, quanto tempo ele leva para calcular coisas, dissipação de potência, campos eletromagnéticos ou mesmo luz. Se alguém chegar perto do seu celular, não estou dizendo que vai acontecer, né? Mas existem equipamentos muito sofisticados que podem sentir, podem ler essas emanações eletromagnéticas. Não tem nada a ver com o algoritmo. O algoritmo pode ser robusto, pode ser tudo. Mas se você não implementa direito, você consegue derivar essa informação e consegue descobrir qual é uma chave, por exemplo, privada, que está residente dentro do seu dispositivo. Então, a implementação segura é uma coisa muito importante hoje. E a outra coisa é uma coisa chamada encriptação homomórfica, que é um palavrão também, que significa basicamente o seguinte: você tem a sua nuvem, você tem o Google Drive, né? Você põe seus arquivos no Google Drive. Aí você quer fazer vamos supor que é uma coisa mais, né, crítica do que os seus arquivos de MC102, digamos assim, uma coisa mais crítica. Prontuário de paciente. Então, normalmente você gostaria de guardar os prontuários na nuvem de forma encriptada. E aí, se você tem que fazer algum cálculo sobre aqueles documentos encriptados, o que você teria que fazer é trazer para a sua máquina, decriptar, fazer os cálculos, colocar de volta na nuvem, o que é um processo caro e inseguro. O melhor seria se eu pudesse fazer essas contas no próprio arquivo encriptado. Isso é muito difícil de fazer e é um desafio de hoje e muito útil. Você imagina, todo mundo usa a nuvem hoje. Então, no caso aqui, né, prontuário do paciente, data encriptada, vai para a nuvem, retorna o resultado, enfim, vai lá até o médico. Esse processo todo precisa ser protegido e com encriptação homomórfica ele ficaria muito, mas está muito difícil de implementar isso de forma realmente eficiente. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Obrigadíssimo por ter aceito o convite, pela excelente palestra e, sobretudo, né, bom, infelizmente você pegou essa indisposição e mesmo assim está aqui colaborando com o PIBIC. Bom, pessoal, primeiro dia, por conta da sessão de abertura, a gente fica um pouco mais pressionado pelo tempo, mas temos um tempinho aí para 2 ou 3 questões. Estou vendo alguns colegas especialistas na área que podem contribuir. Estou vendo pelo menos 3 aqui que podem contribuir, mas, enfim, está aberta a pergunta. Alguma pergunta, professor Darrabi? Ainda não, eu vou fazer uma pelo menos, né? Então depois aí. Porque quando você. Bom, na verdade a computação quântica ainda não é propriamente uma realidade, né? Não. Uma realidade mais acadêmica, científica do que qualquer outra coisa. E aí eu confundo um pouco a coisa da criptografia quântica e a computação quântica, mas a gente sabe que a computação quântica vai trazer um poder de cálculo muito maior. Com a computação quântica, esses códigos, né, esses algoritmos de encriptar, que hoje funcionam largamente, tem aqueles números enormes que você citou, eles vão cair por terra, vão ter que ser substituídos ou não necessariamente? Os de chave pública, sim. Os de chave simétrica, não.
Os de chave simétrica, o ganho vai ser marginal. Mas os de chave pública, baseados em fatoração de inteiros, esses todos vão ser destruídos. Vai ter que trocar tudo, e o mundo inteiro usa. Então, tem gente hoje que já está trabalhando na substituição desses algoritmos, porque o trabalho é enorme. Tem isso daí no mundo inteiro, em cada dispositivo, em cada coisa vai ter que ser trocado. E o que vai mais rápido, a pesquisa na computação quântica para quebrar ou a pesquisa desse pessoal para gerar encriptações mais... Essa é uma pergunta mais complicada, né, talvez. Eu acho que construir o computador não está fácil. Não. O outro é meio que mecânico, né, um pouco. Mas construir o computador não é fácil, não tá fácil. Todo dia surge uma coisa, agora conseguimos fazer operando a uma temperatura mais alta, porque tudo isso aí tem que ser congelado, né, super perto de zero, e não sei o que, zero absoluto e tal. Então, eles estão ganhando terreno, certamente. Tem problemas difíceis, assim, problemas de... você está falando de partículas elementares sendo enfileiradas, sabe? Assim, uma coisa louca mesmo. Enfim. Obrigado. Que mais de perguntas? Aqui a curiosidade dos nossos... Oh, por favor. Como você chama? Boa tarde. Uma explicação bem clara. Eu vi uma explicação bem clara sobre a segurança de software, baseado em polinômios e não polinômios. E eu gostaria de entender como se daria a segurança da transição do hardware para o software, além da solução da Cryptos. O senhor mencionou sobre os campos eletromagnéticos envolvidos no dispositivo e a transmissão de informação, no caso. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Você quer me dizer, o hardware está fazendo contas, está fazendo um monte de cálculos. Se eu quiser interceptar no hardware, antes do software. Existem formas de fazer isso, por isso que esses hardwares de segurança têm proteção física. Se você tentar abrir, tentar chegar perto, ele destrói a informação que está lá. Então, no caso do HSM, você não vai conseguir fazer por causa de barreiras físicas. Num outro computador você consegue, mas o equipamento é muito sofisticado. Eu já ouvi dizer que o cara põe uma sonda lá, depois outra sonda aqui, e lê. Mas esses computadores também usam canais encriptados, né? A hora que a informação circula dentro do chip, por exemplo, no barramento, ele circula no barramento encriptado. Então, é protegido aí também, mas você teria que entrar no processador mesmo, né? Fazer ou por radiação, ou por alguma... Mas esses HSMs, eles têm proteção contra radiação, eles são blindados, é uma coisa difícil, muito difícil de burlar isso. Bom, temos tempo para mais umazinha, se houver, por favor. Como ele deveria se adequar para a computação quântica, por exemplo? Não tem jeito, ele vai ser quebrado. Existe um algoritmo já desenvolvido que está esperando só nascer o primeiro computador quântico para valer mesmo, para fatorar números inteiros num piscar de olhos, basicamente. Hoje é muito difícil. Você com um computador usual, um computador clássico nosso aqui, você fatorar números muito grandes. Você leva muito tempo. Houve avanços recentes, tanto que eles tiveram que... O RSA nasceu com 600 bits. Aí o cara falou, eu consigo fatorar, né, não sei o quê. Aí aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Aí foi, está com 3.000 bits agora. Né? Mas a hora que chegar um quântico, não tem conversa. Vai não só ele, como de curvas elípticas também, porque o algoritmo é o mesmo, para quebrar os dois. Ok. Bom, só agradecer mais uma vez, Ricardo, por estar aqui, pela ótima palestra. Não sei se o nosso
Padilha quer vir encerrar a sessão com algum último aviso? E Não é pouquinha coisa, pessoal. Nós agradecemos imensamente professor Ricardo Darrab pela sua palestra. Nós encerramos essa cerimônia, convidamos a todos para a exposição, como o professor Romano já havia falado anteriormente, exposição dos trabalhos de iniciação científica no ginásio multidisciplinar da Unicamp. E uma boa tarde para todos vocês.